A análise SWOT é uma ferramenta estratégica simples e eficiente, usada para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de uma empresa, projeto ou até mesmo em âmbito pessoal. No Brasil, ela também é conhecida como matriz FOFA. Seu objetivo principal é fornecer uma visão abrangente para facilitar a tomada de decisões e o planejamento estratégico, ajudando empresas de diferentes portes e setores a se posicionarem melhor no mercado. A análise SWOT pode ser aplicada em várias áreas, como desenvolvimento de planos de negócios, criação de estratégias de marketing, reestruturação de setores. Ela combina fatores internos com externos em um quadro visual, que facilita a compreensão e o alinhamento das estratégias organizacionais aos objetivos desejados. Por ser prática e de fácil aplicação, é amplamente utilizada em processos de melhoria e inovação. Exemplo: a análise SWOT de uma loja de roupas online identifica como forças os preços competitivos, a plataforma fácil de usar e as entregas rápidas. Por outro lado, as fraquezas incluem estoque limitado, baixa presença nas redes sociais e atendimento pós-venda fraco. As oportunidades estão no crescimento do e-commerce, parcerias com influenciadores e expansão para novos mercados. Já as ameaças incluem concorrentes consolidados, flutuações econômicas e mudanças nas preferências dos clientes. A estratégia recomendada é investir em parcerias e marketing digital para superar as fraquezas e aproveitar as oportunidades. A análise SWOT aplicada à gestão de pessoas ajuda o RH a identificar forças, como o processo sólido de recrutamento, fraquezas, como uma dificuldade em reter talentos, oportunidades, por exemplo, melhorias legislativas, e ameaças, como crises econômicas. Essa ferramenta permite alinhar estratégias à missão da empresa, ajustando ações para aproveitar oportunidades e mitigar riscos. Apesar de ser subjetiva, é um ponto de partida eficaz, que pode ser aprimorado com outras ferramentas para alcançar melhores resultados na gestão de pessoas. Exemplo de análise SWOT. Uma das formas mais populares de criar uma análise SWOT é representando visualmente as suas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Esse formato é chamado de matriz SWOT e normalmente é organizado em 4 quadrados para que se unem para criar um quadrado maior. Uma matriz SWOT é ótima para coletar informações e registrar as perguntas que levaram às suas decisões. Elas não apenas serão úteis para a consulta posterior, como também serão ótimas para analisar os padrões que possam surgir. Aqui está um exemplo para que você possa ter a ideia de como começar a fazer a sua própria. Por que a análise SWOT é importante? Uma análise SWOT pode ajudar a melhorar os processos e planejar visando ao crescimento. Ela é semelhante a uma análise de concorrência, mas se diferencia ao avaliar os fatores internos e aos externos. Analisar as principais áreas relacionadas a essas oportunidades e ameaças trará os insights necessários para preparar a sua equipe para o sucesso. A utilidade de uma análise SWOT não se limita às organizações. Ao analisar essa técnica no âmbito pessoal, você pode examinar as áreas da sua vida que poderiam ser melhoradas, desde seu estilo de liderança até as suas habilidades de comunicação. Qual é o objetivo de uma análise SWOT? O principal objetivo de uma matriz FOFA é fornecer uma visão clara e estruturada das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que uma empresa enfrenta. Ao criar essa matriz, a organização pode avaliar sua posição atual e identificar os elementos internos e externos que podem impactar seu desempenho. No contexto de uma e-commerce, por exemplo, a análise SWOT pode ajudar a identificar uma força, como um serviço de atendimento ao cliente altamente eficiente, enquanto uma fraqueza poderia ser a falta de uma estratégia de marketing digital rebuscada. Com essa análise, é possível desenvolver estratégias mais eficazes que potencializam os pontos fortes, como otimizar o atendimento para melhorar a retenção de clientes e explorar oportunidades, como expandir para novos mercados online. Assim, a matriz FOFA se torna uma ferramenta essencial para orientar o planejamento estratégico e ajudar o negócio a tomar decisões mais informadas, visando aumentar as vendas e a satisfação do cliente. Uma revisão de literatura internacional publicada em 2021 apresentou um panorama das aplicações da matriz FOFA nos últimos 60 anos.
A visão integrativa dos autores destacou a diversidade de áreas de aplicação, identificando 5 principais campos dos quais falaremos brevemente a seguir. A primeira das áreas é a administração. Os autores destacaram que a análise fofa é a ferramenta de gestão mais usada e que é particularmente útil no planejamento estratégico. Além de permitir a formulação de estratégias competitivas, essa ferramenta ajuda a lidar com incertezas relacionadas a projetos específicos. A segunda área de aplicação destacada pelos autores é a educação. Eles chamam a atenção para os significativos impactos de transformações tecnológicas, demográficas e sociais nos últimos tempos, os quais criaram novos desafios para a educação. Um número crescente de instituições de ensino superior tem usado matrizes fofas para avaliar suas posições no mercado acadêmico e para tomar decisões relativas ao ensino remoto e estratégias de comunicação. A terceira área é marketing e redes sociais. Segundo os autores, a análise fofa ajuda no desenvolvimento de estratégias de marketing holísticas que levam em conta fatores internos e externos. Eles destacam que as redes sociais podem atuar como fontes de informação para compor matrizes fofa, as quais, por sua vez, também podem orientar a atuação efetiva nas plataformas. A quarta área destacada na revisão de literatura é a saúde. Os autores afirmam que as matrizes fofa têm sido usadas para analisar sistemas de saúde públicos e privados, com o intuito de aprimorar a performance e a qualidade do serviço e de integrar diretivas da OMS. Finalmente, os autores destacam a agricultura como área de aplicação da análise fofa presente na literatura internacional, principalmente em países em desenvolvimento. Eles oferecem alguns exemplos de como essa ferramenta tem ajudado a aumentar a produtividade em áreas rurais por meio da seleção de culturas, análise de recursos naturais e tecnológicos e etc. Depois dessa visão geral sobre grandes áreas de aplicação da análise fofa, veremos alguns exemplos específicos retirados da literatura recente. Nosso intuito é ilustrar ainda mais a diversidade e utilidade dessa ferramenta. Durante a pandemia de Covid-19 no Brasil, a matriz foi utilizada para compreender as condições do país diante da crise. Entre as forças, destacaram-se o Sistema Único de Saúde, SUS, e suas instituições acadêmicas. As fraquezas incluíam a falta de coordenação governamental e os cortes em investimentos na ciência. A crise também apresentou oportunidades, como a mobilização da comunidade científica e o uso de novas tecnologias de saúde. Enquanto as ameaças se materializaram na desinformação e nos impactos econômicos severos, no campo da educação, a matriz SWOT ajudou a identificar os elementos que influenciaram o desempenho das instituições. Forças incluem a capacidade dos docentes e a adoção de ferramentas digitais, enquanto fraquezas envolvem a desigualdade de acesso e a infraestrutura deficiente. As oportunidades residem na expansão do ensino remoto. As ameaças como evasão escolar e a falta de investimento público são desafios significativos. Por fim, no setor de energia solar, a matriz é usada para avaliar seu potencial de expansão no Brasil. A abundância de recursos naturais e os incentivos governamentais são forças importantes, mas o alto custo inicial de instalação e a carência de profissionais qualificados são pontos fracos. O aumento da demanda por fontes renováveis representa uma oportunidade, enquanto mudanças regulatórias e a concorrência de outras fontes energéticas são vistas como ameaças. Esses exemplos mostram como a matriz SWOT pode ser adaptada para diferentes áreas, fornecendo uma visão abrangente de cenários e auxiliando na formulação de estratégias eficazes. A aplicação da análise fofa para entender as possíveis implicações do ChatGPT na prática educacional e na pesquisa. Os autores, pesquisadores holandeses, identificaram como pontos fortes a capacidade de geração de respostas plausíveis, de autoaperfeiçoamento e fornecimento de respostas personalizadas e em tempo real. Assim, o ChatGPT traria como oportunidades o maior acesso à informação, facilitar a aprendizagem personalizada e complexa e diminuir a carga de trabalho docente, tornando processos e tarefas mais eficientes. Os pontos fracos destacados são a falta de compreensão profunda, a dificuldade em avaliar a qualidade das respostas, o risco de preconceito e discriminação e a falta de competências de pensamento de alto nível. Segundo os autores, as ameaças à educação incluem a falta de compreensão do contexto, a ameaça à integridade acadêmica, a perpetuação de discriminação na educação, a democratização do plágio e o declínio de competências cognitivas de alto nível. Finalmente, trazemos um artigo que aplicou a análise fofa à integração de tecnologias de realidade virtual e de realidade mista à prática clínica, principalmente no tratamento de ansiedade e condições relacionadas ao estresse.
Os autores destacam importantes forças da aplicação dessas tecnologias, como sua eficácia comprovada, a criação de ambientes seguros e personalizados e o aumento do engajamento dos pacientes. Entretanto, também enumeram fraquezas, como altos custos, complexidade técnica, efeitos colaterais e falta de padronização, que ainda são desafios a superar. Entre as oportunidades, destacam os avanços tecnológicos, a crescente aceitação do mercado e a possibilidade de personalização dos tratamentos, enquanto as ameaças incluem barreiras regulatórias, desigualdade de acesso, concorrência tecnológica e questões éticas relacionadas à privacidade e segurança. Essa matriz reflete o potencial transformador da realidade virtual na saúde mental, mas aponta a necessidade de superar barreiras práticas e regulatórias para ampliar sua adoção. Quando pensamos no futuro da ferramenta FOFA, é importante pensar em propostas de expansão de sua aplicação. Em 2021, alguns pesquisadores brasileiros publicaram o artigo A Matriz SWOT e suas subdimensões, uma proposta de inovação conceitual, que reexamina a análise FOFA para torná-la ainda mais aplicável às organizações modernas. Os autores argumentam que, embora a análise FOFA seja valiosa por sua facilidade de uso e natureza intuitiva, suas categorias muitas vezes carecem de definições precisas, dificultando sua eficácia. Para abordar essa questão, os autores propõem subdividir cada categoria em 5 subcategorias. Eles desenvolveram essas subcategorias por meio de sessões de brainstorming e discussões com agentes de uma empresa britânica de inteligência empresarial. As subcategorias propostas incluem forças e fraquezas constantes, circunstanciais e tangíveis, oportunidades exploradas, temporárias e desperdiçadas, e ameaças dormentes, provocadas e disfarçadas. Os autores defendem que essas novas subcategorias podem ajudar as organizações a definir melhor seus ambientes internos e externos, levando a um planejamento estratégico mais informado e robusto. Esperamos que, ao final deste vídeo, você tenha compreendido o que é a análise FOFA, seus objetivos e sua ampla utilidade em diversos contextos. Apresentamos um panorama das diversas áreas de aplicação e exemplos recentes encontrados na literatura, destacando como essa ferramenta pode ser um recurso valioso para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças em qualquer cenário. Concluímos então com uma pergunta. Você sabia que a análise FOFA não se limita ao mundo corporativo ou acadêmico, mas também pode ser aplicada no nível pessoal, ajudando na tomada de decisões e no planejamento de metas individuais? Convidamos você a experimentar essa poderosa ferramenta em sua própria vida e descobrir novas formas de estruturar seus desafios e alcançar seus objetivos.